Isso não é só importante por uma questão, digamos, de salvar a política. De maneira nenhuma, né? O político ele não precisa ficar preocupado se ele vai conseguir votos ou menos votos na próxima eleição. O momento é que, se tiver uma ação efetiva, se tiver uma participação em que a sociedade perceba que há, acima de tudo, uma preocupação com a saúde das pessoas e também com o resultado da produção, com certeza esse político ele vai sair bem, né? Veja, por exemplo, o que nós já apresentamos aqui, resultados em relação às ações efetivas do governo alemão, o governo espanhol, o próprio governo francês, governo do Reino Unido. Esses governos eles estão colhendo resultados, embora nós vamos aqui apresentar nessa sequência resultados de avanço nos números de infectados, porém a sociedade ela continua, né, sendo convidada a ficar em confinamento, mas recebe lá uma boa parte do seu salário e uma boa parte também do complemento de ajuda fiscal, que no caso é redução ou isenção de pagamento de taxas e tarifas, sobretudo os federais, né? Água e fornecimento de luz, em alguns casos, países que são mais frios recebem isenção no fornecimento de gás natural, né, por causa do próprio inverno, e aí então esses resultados eles começam sem dúvida a mostrar o quanto a sociedade ela é organizada, né? O quanto a sociedade possui dados, possui números, possui também uma outra questão que é a confiança na informação e a confiança nas pessoas. Isso também é muito importante. Vejamos aqui os resultados que estão do Covid-19 e como as economias estão resolvendo essa questão sob o ponto de vista de ajuda, não só humanitária, mas ajuda também na solução de problemas sociais, como o do emprego e a circulação de renda. Por mais que seja cansativo, é importante lembrar que sem a ajuda financeira do governo e também de órgãos mundiais como FMI, Banco Europeu e outras instituições, a sociedade mundial ela vai sofrer bastante com a falta de recursos, até mesmo para comprar os produtos de sua necessidade. Os números eles continuam crescendo e aí nós temos aqui o 1.487.870 infectados no mundo. Esse dado é do dia 9 de abril de 2020 e a tendência mundial ela está mostrando exatamente que pode chegar aqui à casa do 1.800.000. Agora, quando olhamos os três principais países, né, o que no caso principais países não é nenhum mérito de maneira alguma, é o governo americano, aqui os Estados Unidos apresenta 431.437 infectados, a Espanha ainda continua com um número bastante elevado, com 148.220, apesar de que a Espanha ontem apresentou os dados no dia 8 de abril, de que 700 pessoas morreram, havia estatísticas que apontavam para 900 durante os últimos dias, e a Itália, que é um número que continua bastante significativo ainda, né? No caso dos Estados Unidos, deve haver um aumento desse número, segundo a Organização Mundial da Saúde, que pressionou o governo no dia 8 para que ele, então, apresentasse números dos afro-americanos, né, que segundo esses números é um número que não está sendo contado na estatística, e o governo americano ele rebateu exatamente, dentre outras acusações que já havia feito, com o corte de verbas de 22%, que é a contribuição americana para a Organização Mundial da Saúde. Como já dissemos aqui, esses números não são para assustar, de maneira nenhuma. Eles mostram a realidade mundial e mostram que sem um confinamento e também sem uma ajuda financeira para recuperar a economia e também manter as pessoas mais tranquilas em suas casas, o problema do contágio ele tende a se agravar, né? Veja que a Organização Mundial da Saúde e também dados de especialistas apontam que é possível que haja um segundo surto e que o agravamento da situação seja realmente
bastante severo. Então, vamos observar a segunda fase de ajuda financeira que muitos países já estão colocando em prática e estão estendendo até mesmo o confinamento e também algumas reservas de contato social. Vejamos então essa sequência. A ajuda da diversos países da economia mundial é realmente bastante expressivo. Nós já apresentamos outros vídeos falando sobre esse tema e vale a pena você não só entrar nesse canal para assistir outros temas, mas também dar o like para ajudar aí na divulgação dessa informação. Então, a Espanha, ela apresenta um número ainda bastante significativo, né, em termos de casos, estão 152.446 e tem 15 mil mortos, né? E esse dado, ele sem dúvida é preocupante, né? Mas o governo espanhol, ele vai entrar na segunda fase da ajuda financeira. Então, ele vai entrar com 20 bilhões de euros para ajudar aqui a resolver principalmente problemas das pessoas que trabalham como autônomos e pequenas empresas, porque estes são os que mais sofrem exatamente com essa fase de paralisação da economia, né? Porque deixam de realizar a sua atividade, deixam de receber pedidos e logo, sem uma entrada de caixa, essas pessoas ficam com carência de alimentos. Então, o governo espanhol está sinalizando agora com a segunda fase dessa ajuda financeira. Em outro vídeo, nós já apresentamos as informações sobre como a França, a Alemanha, Reino Unido, o próprio Portugal, Espanha estão agindo, e a Itália também, né, estão agindo na tentativa de fazer com que a economia não fique paralisada, que as pessoas precisam de recurso financeiro para continuar comprando pelo menos os seus produtos de alimentos. É sempre importante você consultar a fonte. Então, nós aqui sempre temos uma preocupação nesse canal de colocar a fonte para que as coisas fiquem bastante claras. Agora vamos dar uma olhada aqui no restante do planeta, como eles estão resolvendo esse problema da falta de liquidez na economia, né? É claro que o caso da Coreia, por exemplo, até mesmo Singapura, a China também teve esse problema, né, há cerca de uns 10 anos atrás, mais ou menos, com o SARS, né, que é a gripe suína ou gripe aviária, né, no caso. Mas esse aprendizado, ele, claro, ficou para a população. Mas existe uma outra questão que é muito importante. Há uma certa disciplina e uma preocupação da população em atender às recomendações das autoridades sanitárias, coisa que não se revela, por exemplo, no Brasil, né? As pessoas elas ignoram bastante esse tipo de acontecimento, acreditam muito que a sorte está do seu lado ou que são os chamados assintomáticos, não vão então contrair a doença, mas é um grande risco, como tem se mostrado os números crescentes no caso do Brasil, né? E aqui a ajuda financeira que a China tem prestado para a sua população tem ajudado a movimentar a economia. Não só isso, a China também tem feito a produção em larga escala de respiradores e tem fornecido para o mundo, né? E os números estão caindo, né? A China, ontem, no dia 8 de abril, não teve nenhum caso registrado de morte, nenhum caso também registrado de infectados. Então, ela tem mantido a sua estatística bastante reduzida. Mas aqui o muito interessante é o caso da atuação do governo japonês. O governo japonês anunciou que vai injetar 108 trilhões de ienes, o que corresponde a 919 bilhões de euros, e isso equivale a 20% da produção econômica do Japão, né? Essas medidas já é o segundo pacote, e o grande objetivo é exatamente aquilo que nós temos reforçado aqui nesse nosso canal. É ajudar as famílias a ter fonte de renda para que elas não fiquem tentadas a sair desesperadamente para as ruas na tentativa de buscar o seu ganha-pão.
Então aqui o governo japonês, bem como outros países que nós já citamos e insistimos nesse canal, vai ajudar as famílias e vai ajudar também as pequenas empresas necessitadas, né? E o mais interessante é que o governo tem atuado da seguinte forma no caso do Japão, né? Tem recomendado que as pessoas se recolham ou que pelo menos reduzam o seu contato social e a sua necessidade de sair de casa em média de 70% a 80%, né? O governo diz que não vai impor um toque de recolher e também não vai impor sanções como multas, alguma outra penalidade. Mas também não é necessário, porque o Japão, né, a população japonesa, a cultura da sociedade, ela então respeita as orientações das autoridades e, obviamente, tem produzido excelentes resultados. E, é claro, também com essa ajuda financeira para dar liquidez na economia, isso vai ajudar muito a incentivar cada vez mais as pessoas a se manter. E uma outra questão preocupante, mas ao mesmo tempo também preventiva, o governo vai estender esse toque de recolher assim voluntário até praticamente meados do mês de maio de 2020, né? O que pode naturalmente denotar que há alguma informação de que o coronavírus ou Covid-19 ele não pode ser contido de forma assim tão rápida, né? De qualquer maneira, essa ajuda também do governo japonês foi feita na crise financeira de 2008, mas agora trata-se de um caso mais grave, né? A economia mundial ela está parada e a sociedade precisa ter liquidez. E quem pode garantir essa liquidez é o governo japonês, né? Perdão, não é só o governo japonês, mas é o governo. Isso nós não temos visto aqui no Brasil, como as notícias elas dão conta. Paralisação de diversos setores comerciais, setores industriais, setores de serviços. Veja, por exemplo, muitos países que dependiam do turismo e tinham exatamente no turismo uma fonte de renda e movimentação da atividade econômica, onde as pessoas trabalhavam, tinham lá o seu ganho do dia a dia, agora está completamente paralisado esse setor. E setor como a aviação também, como já mostramos em outros vídeos aqui nesse canal. Bem, o que é importante agora, nesse momento, é que haja ajuda financeira, além, é claro, da própria ajuda humanitária, para ajudar a conter o avanço do vírus e conter também o número de infectados em diversas partes do mundo. Sem uma ação governamental, uma ação efetiva, não há como resolver não só a questão da saúde, mas também a questão da própria economia. Claro que primeiro vem a saúde, primeiro vem salvar a população, mas tem que, nesse período, também o governo injetar recursos nas mãos das pessoas para que elas possam, então, continuar consumindo.